Olá, senhores pais e alunos do terceiro ano. Essa era mais uma atividade de informática e dessa vez eu trabalhei um pouco com a história dos hardwares. Aqui no começo do texto ele fala que a humanidade sempre tem utilizado dispositivos, equipamentos para facilitar não só na computação, mas na sua vida, e fala um pouco sobre o ábaco, que é utilizado até hoje para fazer alguns cálculos e é considerado um dos primeiros hardwares utilizados por toda a humanidade. E logo em seguida, dando um salto no tempo, a partir do século XVII, acabam surgindo algumas calculadoras mecânicas, sendo a primeira em 1623, depois sendo aprimorada em 1642 e por fim em 1670. Agora, dando mais um salto no tempo, em 1822, Charles apresenta sua máquina diferencial e em 1835, o mesmo criador da máquina diferencial apresenta sua máquina analítica. Ela é como se fosse um computador programável. Ela fazia algumas funções de empregar cartões furados para entrada e uma máquina de vapor para fornecer energia, como se fosse uma máquina que fazia essas funções automaticamente. Agora já aqui no nosso último parágrafo, a partir da criação do ábaco, da máquina diferencial, das calculadoras mecânicas, a tecnologia do futuro, que é o tempo que a gente vive, foi evoluindo, passando pela criação de calculadoras valvuladas, leitores de cartões perfurados, máquinas a vapor e elétrica, já a parte das revoluções industriais, até que se cria o primeiro computador digital durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro computador mesmo digital, não parecido com o que a gente tem hoje, mas com o propósito que a gente tem hoje, foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. Após isso, os hardwares vêm evoluindo muito rapidamente e estão cada vez mais sofisticados. Então, depois que foi criado o primeiro computador, a evolução desses hardwares, desses computadores, desses objetos eletrônicos foram evoluindo cada vez mais rápido, com cada vez mais velocidade. E a indústria do hardware introduziu novos produtos com reduzido tamanho com sistema embarcado, ou seja, cada vez mais o hardware ele diminui seu tamanho, como por exemplo, um computador de antigamente era muito maior do que um computador de hoje. A mesma coisa com o celular, com os telefones e assim por diante. Agora aqui, indo para as perguntas, a primeira é: qual foi o primeiro hardware? E é justamente o ábaco, que é considerado por muitos, como eu disse, o primeiro hardware da nossa história. Quem construiu a primeira calculadora mecânica, que é aquela de 1623? Aqui está o nome do construtor dessa calculadora. E 3. Quando foi criado o primeiro computador digital, que foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Essas eram as respostas das 3 perguntas. Caso haja dúvida em relação a essa atividade ou as anteriores, só entrar em contato comigo. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.